Olá, meu amigo e minha amiga internauta, meus queridos empresários, mais uma vez aqui, Alexandre Campoli, do nosso podcast AS Campoli, Impulsionando Negócios. E hoje um convidado muito especial para mim, um amigo de 31 anos, temos muita história para contar, José Olímpio Fabrício. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer estar aqui contigo. Que joia! Como que anda as coisas lá, Zé? Tudo bem? Mas tudo bem, tranquilo. Tudo Não, jóia? Tranquilo, né? Porque quem trabalha com 30 mulheres, você acha que é tranquilo? Não. Então, não é. Tem Então, muito falatório, né? Muito, tem gente que fala pra caramba, né? E você sabe que tem TPM, né? Vixe, Então, Maria, sabe como é que é? muita. Imagina mulher com TPM. Você sabe que você falou que você tá com 30? Eu acho também que eu tô com 30 também. Pô, estamos Então, empatados. 35, 5 é homem e 30 é mulher trabalhando lá também. É a mesma coisa. Tá, então estamos empatados mesmo. Empatado. Estamos empatados. A gente tem uma pergunta padrão aqui. Quem é José Olímpio Fabrício na fila do pão? A gente quer saber as intimidades, mas não tantas intimidades assim, né? Então eu vou colocar aqui netos. Tenho 6 netos. 6? Ainda Seis. bem que eu não escrevi o enquete, Rapaz, que eu achei eu que tenho- era 3. Tenho 6 netos, 5 americanos e 1 brasileiro. Mas eu achei que era só 3 só. Não, Não é 2 da Cat e 1 do Kleber? Então, a Cat tem 2. 2. A Kelly, a Kelly esqueci tem 3. Kelly, me desculpe. A Kelly tem 3. E o Kleber tem 1. Então Pelo menos 6. do Kleber, a gente sabe que tem 1. A gente não sabe o resto O da vida restante, dele. né? É, Mas o que tá lá parece ele. que parece com ele, pelo menos é a cara dele. Então, eu vou Entendi. falar isso aqui. É filho dele. Porque filho do meu filho, eu não sei. Filha da minha filha, meu neto são. Uhum. Então, essa é a diferença quando a gente sabe dos netos. Entendi. Filhos? Filho tem 3 filhos. 3 filhos? Bom, eu acho que eu tenho 3, porque botou meu nome, eu que criei. Tá. Então, os filhos são meus. Você conhece eles, né? Conheço eles. Como é que é? 2 homens e uma mulher? 2 anos, mulher. O Kleber Fabrício, hoje está com 50 anos. 50 anos. 50 anos, ele fez em dezembro, né? Que legal. Aí depois vem a Kelly, né? A Kelly tem 49, né? E depois vem a Cat com 44. Puxa vida, hein? O tempo passa rápido. Passa cara. rápido. E Passa deixaram 6 netos bacanas E aí com 6 você, netos. né? 5 americanos. 5 americanos, só o Henry é brasileiro. Com cara de americano. Com cara de americano. É importação, né? Aquele é importado. É Aqui. importado, né? Casamentos, é. Puxa vida, essa aqui Não, é difícil, hein? só do último, porque tem uma dos anteriores. Tem uma pergunta dos anteriores. Eu quero saber do atual A agora. atual da Núbia. Da Núbia. Da Núbia Serafim. Núbia, eu já ia perguntar o nome, profissão. Pô, a Núbia Serafim, eu a conheci pelo Facebook. Poxa vida, hein? É. Tá moderno isso aí. Não, eu sou um cara moderno. Eu tava lá na minha chácara, lá onde você conhece, lá. Você conhece. Sentado ali na varanda, num banquinho que eu tenho lá. Isso era no dia 25 de dezembro de 2019, né? Certo. 2019. Aí eu tava ali no celular, olhando o celular, aí entrei no Facebook, aí apareceu assim, sugestão de amizade. Uma loira bonitona, assim, então eu falei, opa, Opa, meu número. meu número, essa loira é meu número. Eu aí chamei meu caseiro lá, o João, falei, João, vem cá, olha essa mulher Não é o aqui. João Minervino, não, né? Não. Falei, olha aqui, João, essa mulher aqui. E ele falou assim, tô vendo, falou assim, eu vou casar com ela. Mas você conhece ela? Eu falei, nunca vi mais magra nem mais gorda. Mas eu vou descobrir onde ela é. Onde é que ela é? Eu falei, puxa, ela é de Santa Maria. Porra, Santa Maria, onde fica isso? Eu falei, sei lá, cara. Só sei de uma coisa, Santa Maria tem lá o Boate Kiss, né? Onde pegou fogo. Então todo mundo conhece por causa disso, Santa Maria. Boate Kiss, né? Aí eu fui lá e falei, puxa, Jânio, é 1.800 quilômetros. E ele falou assim, pô, você vai me dar dor de cabeça, hein? Você vai arrumar problema pra minha cabeça. Eu falei, não, vou casar com ela, cara. Vou casar com essa mulher. Mas vou mandar mensagem agora. Pá, mandei mensagem pra ela. Aí no dia seguinte ela me atendeu, né? E ela perguntou assim, quem é, né? Sou o Fabrício. Meio arredia. Eu falei, e você? E você é casada? Solteira? Tico-tico no fubá? Qual que é a sua? Ela falou assim, divorciada com muita cicatriz. Falei, deixa comigo que eu vou curar todas. Né? E aí deu certo. Pô, curei mesmo, rapaz. Aí quando foi em abril, 8 de abril, aí, portanto, conversando com ela de 8 de abril, eu falei, vem pra São Paulo. Eu falei, eu vou tal data, já mandei a passagem pra ela vir. Pra não perder Pra não perder. perder Aí fui encontrar com ela no aeroporto, lá na... Aeroporto de Guarulhos? No aeroporto de Guarulhos. Aí, chegando lá, ela desceu assim, aquela loirona de 1,74 m. Falei, caramba, não é que ela é muito parecida com a foto, né? E aí eu fui de encontro com ela assim, e aí eu olhei pra cara e falei, nossa, é igualzinha a foto. Aí eu falei, você conhece São Paulo?
Falou, muito pouco ali, só ali no CTM ali, só, mas muito pouco. Eu falei, então dá aqui a sua mão, que eu vou te segurar na mão, e pra você não se perder. E não vou soltar mais. Aí pronto. Pronto, aí ganhei a mulher, e aí... Aí já tá quantos anos juntos? 4 anos. Que ótimo. Mas o mais importante é o nosso casamento. Porque aí, ela falou pra mim assim... Falei, esse negócio de ficar namorando... Falei, eu sou um cara... Já sou avô, mais de 70 anos, pô. 71 anos. Por que você... Falei, então, tem que ser logo esse negócio, né? Então aí aí veio a pandemia, né? Falei, então vem pra cá pra me conhecer melhor, tal, tá, ela veio conhecer. Aí ficou na pandemia lá, ficou lá. E ficou lá na chácara. Veio ela, a filha, mais um amigo da filha lá. Ficamos lá por 2 semanas. Conversa, vai falar, então vamos casar. Pra que esperar? Vamos casar logo, pô. É isso vamos aí, casar logo. Aí casou. Não, aí eu fui no cartório. O cartório tá fechado. Por causa da pandemia. Pô, mas não pode, não. Aí, como eu sou amigo do cara do cartório, ele falou meio assim, mas você tem que fazer o pacto. Falei, então, e o pacto você faz? É uma escritura, eu faço agora. Fez a escritura, fiquei com o pacto na mão. E falou, mas quando ele vai abrir? Falei, quem sabe? Ninguém sabe. Falei, caraca, é verdade? Então, tá bom, então. Peguei o pacto na mão. Aí, o que eu fiz? Liguei pro meu amigo lá do Ceará, que tem o cartório lá no Ceará. Ah, tá. Né? Liguei pra ele e falei assim... Ô, Antônio, o cartório tá fechado? Eu falei, não, tá aberto. Pra casamento? Pra casamento. Falei, então eu quero casar aí, cara. Eu vou te mandar aí minha certidão minha certidão já de divórcio. Tô mandando dela, meu RG, o RG dela e o pacto nupcial. Toma aí. Aí fez a escritura lá, você foi assinar. Aí que não demorou meia hora, que ia assinar nada. Meia hora depois ele falou assim, tá pronto. Falei, manda a certidão. Aí mandei pra ela lá em Santa Maria. Falou, você tá casada. Ela falou, agora tô ferrado. Pô, entendeu? Casamento de doido, né? Casou, conheceu lá, pela internet. Casei pela internet. Casou no Ceará. Nem eu fui pro casamento, nem ela. Conheceu na pandemia. Conheci na pandemia. E casou online. E casou online. Não, sou um cara decidido, né? É verdade. Um cara de muito... Eu gosto muito do Luciano Yanke, o dono da Van. Sim. Ele diz uma frase que eu vou levar pro resto da vida. O mundo só deve pros anormais. Os normais, todo mundo é. Todo mundo é, pô. O negócio é ser diferente. O negócio é ser diferente. diferente. Falei, eu sou diferente. Eu vou casar com essa mulher lá, mas nem que for lá no Ceará. Mas nem pronto, casamos. Casou. Casamos, ceninha, fui lá, nem ela, casamos. Peguei a certidão, falei, vem embora. Né? Ela vem embora pra São Paulo agora. Aí ela alugou uma Fiorino, né? Pra vir embora pra São Paulo. Pra trazer o resto das coisas. Pra trazer as coisas dela e tal, né? Aí quando ela chegou em Passo Fundo, sei lá o que aconteceu na Fiorino, eu acho que deu um problema na roda, ela encapotou no mínimo 5 vezes. Mas ela tava dirigindo? Ela dirigindo. Capotou 5 vezes. Então, Deus falou pra você casar com essa mulher mesmo. A estrada quase era viúvo sem ter casado. Entendeu? Puxa vida. Aí, porque ela só faz sexo depois de casado. Tá certo. A bichinha é terrível. Não tem moleza, não. Tá certo. Aí o que aconteceu? Aí depois que ela foram lá, os policiais, tal. Aí ela foi pro hotel, né? Aí à noite ela me liga, fala, olha, aconteceu isso. Falei, pô, mas só agora que você me liga? Falei, pode deixar você preocupado, tá tudo certo, tô aqui no hotel. Falei, então, estou indo aí, vou te buscar. Em Passo Fundo. Lembra que o caseiro falou, você vai me casar problema? Foi ele que você Eu falei, João, pega a caminhonete aí, a Ranger, e vamos agora para Passo Fundo. Isso que hora que era? 3 da manhã. Era umas 7 da noite. 7 da noite. A gente veio e... Quantas horas lá do sítio lá em Passo Fundo? Deu 12 horas quase. Nossa senhora, é longe, pô, é longe, quase 2.000 quilômetros. É uma estrada, hein? É uma estrada. E o João foi dirigindo até lá e falou, bem que eu te falei que você ia me dar trabalho. Ia me dar trabalho, isso, tô andando mesmo. Então, mas a gente tem uns aliados bons. Sim, sem dúvida, né? É isso aí. Uma coisa importante, o que você fala, o universo pega. Ele falou assim, você vai me dar trabalho. Pronto. Deu. O universo registrou. Mas por isso que a gente não pode comentar, porque o inimigo não lê os nossos pensamentos. Exatamente, essa coisa só boa. as nossas palavras. Só a palavra, mas pelo menos não lê. Pode ir para beber, fica à vontade. Agora, a próxima pergunta é o seguinte, e o casamento se cada pergunta que acabou... se cada pergunta você me der e eu fazer um discurso desse, você tá perdido. Não tem problema, aqui é para isso mesmo. E o casamento que acabou? Esse de quase 40 anos? Casei 42 anos. 42 anos. Com a Dona Maria Aparecida. Conhecida, Dona Maria Aparecida. A Dona Maria Aparecida, eu a conheci quando ela tinha por volta de uns 11 a 12 anos. Tá. Né? Numa feira. Isso já em São Paulo ou em São Paulo? Em São Paulo, porque eu vim passear em São Paulo nessa época, na minha nona na época, né? Tá. Eu vim com a minha nona. E aí eu conheci na feira porque ela estava... A minha nona e a avó delas eram muito amigas. Era né? comadre e compadre. Comadre e comadrona. Eu conheci ela lá, mas ela lá eu aqui nunca vi. Tá. Depois de muitos anos, depois de muito tempo, eu volto para São Paulo com 17 anos. Tá. Né? Aí lá para meus... Que eu já estava aqui em São Paulo uns 3 anos já, com 20 anos de idade, 20 e poucos anos, quase 21. Aí eu
um primo meu falou assim, preciso conhecer. Você não quer vir num bailinho aqui de domingo? Fala, pô, Wilson, eu não gosto de bailinho, não, cara. Não sou chegado a essas coisas. Não, vem aqui de domingo e tal. Eu falei, pô, eu trabalho todos os dias. De segunda a segunda. Eu era frentista de posto de gasolina. Eu trabalho todos os dias, cara. Não, minha. Não, vem aqui. Aí insistia, eu fui. Aí encontrei ela lá. Aí meu primo falou, aquela moça quer dançar com você. Eu falei, não, tem até bigode a cara dela. Não quero não. E ele insistiu muito. Eu peguei e fui dançar com ela. Aí conversa vem, tal. Onde você mora? Falei, eu moro na Bela Vista, né? Falei, eu moro lá no Bom Retiro. Aí pegamos o mesmo ônibus, era eu e ele, o irmão dela. Ah, tá. Mas aí ela insistiu muito comigo, né? Ela insistiu. Aí eu dei um beijinho na testadinha dela, ela se apaixonou com isso. Achou que era um cara muito gentil, né? Aí casou? Então, aí demorei um pouquinho para casar, porque eu não estava afim de casar com ela, né? Mas aí ela disse que engravidou. Aí eu falei pra minha mãe, pô, minha mãe, eu acho que eu engravidei a mãe. Agora você vai casar, seu desgraçado. Você não vai deixar a filha por aí abandonada, não. Você vai casar, papai. Falei, tá bom então, mãe. Então vamos casar, né? A história de gravidez é engraçada. Eu tenho uma amiga da minha mulher que ela me contou a seguinte história uma vez, né? Ela tinha um namorado e aí fez tudo o que queria com o namorado e começou a passar mal, né? Aí a mãe dela falou, mas o que você tem, né? Aí ela falou, não sei, mãe, tô passando mal, vamos no médico. Aí chegou lá no médico, o médico, não, você não tem problema de estômago, você tá grávida. Ela falou, grávida, doutor? Mas eu não casei. Ele falou, não, mas você fez isso. Ele falou, isso eu fiz, mas casar não, então, né? É isso que engravida, não é o casamento. Né? E aí foi isso que aconteceu. O pessoal achava que era outra coisa, né? A gente acabou casando por causa disso, né? Porque tava grávida, acabou casando. Mas entendi. Ela eu acho que é a única mulher que realmente amou de verdade, né? Sei lá, ela gostava muito de mim, né? Então, mas eu não gostava dela. Eu convivi, conheço a Cida, né? Por muitos anos. Ela sempre foi muito dedicada à família, né? Sim, sempre foi dedicada. Íntegra. Uma mulher muito submissa. Até ela sempre foi muito boa, boa mãe, boa dona de casa, né? Sempre foi. Ela sempre cumpriu muito bem o papel dela, sim, sem dúvida. Ela sempre foi muito... Mas eu realmente não gostava, né? Ela sabia, amor, né? Ela sabia disso, né? Ela sabia disso, que eu tenho até uma carta que eu guardo. Ela me entregou essa carta, eu sei tudo, até datas. Me entregou no dia 20 de setembro de 1982. E existe a carta até hoje? A carta existe até hoje, está guardadinha. Está no meu livro a carta. Só que a carta não dá para ler, só tem só o papel, o borrão, né? Só o borrão da carta. Mas ela me escreveu uma carta grande, né? Não é pequena não. Deve ter umas 4, 5 páginas de frente e versa, falando, eu sabia disso tudo, que você casou sem gostar de mim, sei que você não gosta, tal, mas minha avó me avisava, mas eu achava que um dia você ia gostar de mim. O tempo poderia mudar, né? Mas na realidade... eu nunca amei mesmo, isso é fato. Eu só tinha ela como uma boa amiga, né? Que é uma boa pessoa. O tempo virou uma convivência de amizade. Mas eu né? nunca amei, nunca gostei dela de jeito nenhum, né? E ela sabia disso depois que ela escreveu aquela carta se explicando tudo que tá lá, né? E esperava que um dia dava certo. Mas né? bons tempos mudaram, porque eu fiquei sabendo agora até que ela casou com um americano e tá bem lá nos Estados Unidos, né? Então, ela tá no terceiro casamento. Terceiro casamento? Primeiro foi comigo, depois casou com outro brasileiro, e agora casou com um americano. Tá bem, eu acho que ela tá melhor que eu agora. Então, eu acho que porque os americanos são mais rígidos, mais sérios também. São diferentes. Talvez acho que combinou mais com o perfil dela, né? Sim, se deu bem lá. Que ótimo. Então a gente torce pela felicidade de todos. Deu tão bem porque ela é muito amiga da Núbia, né? A Núbia conheceu ela. A atual? Atual. E se dá bem com a ex? Se dá bem com a ex. Não briga nada? Inclusive a Cidinha e o marido dela, que não era marido ainda, veio aqui no Brasil e ficaram, acho que 2 semanas na minha chácara. Né? Você tá moderno mesmo, hein? Muita coisa, mudaram muito. Ficaram lá 2 semanas na chácara e tal. Ela veio fazer um tratamento dentário aqui, fez aqui, veio com o cara, né? E aí certo. Conheceu a Núbia e tal. A Núbia levou até o aeroporto, levou ela até a chácara e tal. Ela se conhece bem. Vai para os Estados Unidos. Então a Núbia foi para os Estados Unidos. Conheceu. Melhor assim, né? Tem boa amizade. Não temos rancores. Isso é ótimo. Agora mudando de casamento para profissão. Profissão, Zé Olímpio Fabrício. Eu sou um contabilista ou eu sou um contador? Você começou como contabilista, a lei mudou, você virou empresário contábil. Hoje eu sou empresário contábil. Eu sou empresário contábil, que é um contabilista, né? Se formou em... Na minha época, em 77. E na minha época, 77, por enquanto, era só técnico contábil, né? Logo depois aí mais ou menos nessa época que apareceu a Ciências Contábeis. Eu também tinha até um amigo, rapaz, que esse cara... Ele fez diferença na minha vida. É uma pena que eu não acho mais ele, né? O nome dele é José Barbosa.
né? Esse cara trabalhava na Deloitte, né? E estacionava o carro lá no estacionamento onde eu era manobrista, né? Tá. Então ele guardava o carro dele lá, tá? Era um Fusca que o cara tinha na época, e a gente se conheceu, né? Se conheceu lá, e aí ele foi fazer o curso técnico no mesmo lugar que eu. E ficamos muito amigos, né? E esse cara me ajudou muito. Ele que me ensinou realmente o que é contabilidade, me ensinou a fazer os lançamentos e tal. Ele ensinou muito. E ele descobri que a gente morava perto. Eu morava no Parque São Rafael e ele morava um pouquinho antes, num bairro antes, né? Na Sapopemba. Uhum. E aí a gente se ficou muito amigo. E esse cara me ensinou muito. E ele depois falou, vamos fazer ciências contábeis. Eu falei, não quero saber disso mais não. Continuei com manobrista, achava que ia ser manobrista essa da vida. A vida inteira, né? A vida inteira. E ele insistiu muito, mas aí ele acabou fazendo ciências contábeis e eu só fiquei como técnico contábil. Mas continua como contador formado há quantos anos já? Desde 77, né? Puxa, é bastante tempo, hein? Já tem muitos anos aí. Tem, ó, eu tô com... 50 anos, né? Eu sou de 79. 50 anos já. Você se formou em 77? 77. Então você tem 47 anos de formado já. 47 anos. Bastante tempo, né? É uma vida, né? E eu fui trabalhar na primeira... Saí da Tecnitel, né? Estava trabalhando na Estacentro como manobrista naquela época. E aí um amigo... Na realidade era amigo do meu ex-cunhado, né? E acabava sendo amigo nosso lá, porque não saía de casa. Convivia. Francesco Lanza, o nome dele. Francesco Lanza. Ele não tem um escritório de contabilidade? Não, Francesco Lanza não. Você não tem um parente que tinha um escritório de contabilidade também? Tem até hoje. É meu cunhado. Ah, tá. É meu cunhado, é o Wagner. Wagner Araújo. O escritório dele fica lá no Jaçanã também. Na Zona Norte. Zona Norte. Eu não lembro o nome, mas eu lembro dessa história aí. Então, é meu cunhado. Wagner, o nome dele é Wagner. Tá. Wagner Araújo. Aí eles têm que é o escritório junto com o Faciroli. É o nome do escritório. Né? Tá. Aí o que acontece? Esse Lanza me convidou para ser subcontador da Tecnitel. Porque ele conhecia minha família, conhecia todo mundo. Aí eu fui lá trabalhar com ele. E esse cara... Te introduziu na profissão. Dentro da contabilidade. Porque eu aprendi a contabilidade, na realidade... Quando eu fazia o curso técnico, que não faz mais aquele curso técnico que tinha... Foi extinto em 2003. Naquela época foi extinto, é uma pena. Mas aí esse Barbosa que me ensinou muito, esse cara aí. José Barbosa, esse cara. Eu fiquei sabendo, eu gostava de encontrar com ele, para dar um abraço no cara, que ele sabe quem eu sou, não sabe mais nada, ele não sabe o que ele fez por mim. Ele nem tem ideia, né? São pessoas boas de coração, né? Mas eu não sei dele mais. É que amigos na Terra, nós não podemos chamá-los de anjo, né? Porque certas pessoas são anjos na nossa vida, né? Fiquei sabendo do livro, fui no lançamento e agora, você virou escritor também? Pô, agora já escrevi 2 livros, né? Já escreveu 2 livros, né? 2 livros. Memórias de um Jacu e o outro A Luz de Sião. Luz de Sião. Fala um pouquinho dos 2 livros aí pra nós, Zé. Olha, eu teria que voltar um pouquinho, né? Por que eu resolvi escrever A Memória de um Jacu? Porque eu sou um cara que veio do interior de São Paulo com 17 anos de idade, né? E vim para São Paulo com 17 anos de idade. Não tinha dinheiro porcaria nenhuma, né? Tinha 10 mil cruzeiros no bolso, dado pela uma prostituta, né? Chamada Jupira. Essa mulher fez essa é uma outra anjo. Eu vou dizer que ela foi uma psicóloga na minha vida, né? Te ajudou também. Ajudou, essa mulher me ajudou muito. Essa mulher ajudou e ela que me incentivou para vir para São Paulo, né? Na verdade foi ela e mais um porteiro do cinema. Ele falou assim, você quer ser igual ao seu pai? Porque o pai sempre foi um vagabundo, né? Uhum. Meu pai é um verdadeiro herdeiro, nunca trabalhou com aquele vagabundo, né? Morreu, mas é porque ele morreu, não continua sendo vagabundo, não é porque morreu que deixou de prestar, de não prestar, né? O cara morreu, ele deve estar aqui agora me ouvindo, né? Porque eu acredito muito que tudo é aqui mesmo, a gente não sai daqui, vai morrer, ficar por aqui. Eu também tenho essa filosofia. Então ele está numa outra condição de vida, né? Mas meu pai sempre foi vagabundo, tá no meu livro lá que quando eu cortei esse dedo aqui, ó, você perdeu esse dedo? Cortei esse dedo aqui no celeiro de pinga. Recebi na época 200 e poucos mil. Que pegou o dinheiro e gastou, né? O vagabundo, meu pai vai gastar com puta, entendeu? Foi isso que ele fez. Acabou o dinheiro, né? Mas eu tenho a cadernetinha de lembrança, entendeu? De lembrança eu vi lá também, aí o que acontece? Eu vim para São Paulo com 17 anos, sem ter ninguém. Aí eu fui morar onde? Eu fui morar num cortiço, fui para casa de uma tia minha que me rejeitou, não quis saber. Ó, é melhor você voltar para Sertãozinho. Eu falei, eu volto porcaria nenhuma. Aí essa outra, uma tia que ela é irmã do meu pai, mas é só por parte de mãe, né? E essa que morava num cortiço, na Moca, falou, não, ele vai para minha casa. Eu falei, não tem nem espaço lá, não tem importância, ele dorme na cozinha. O coração é grande. Então, foi a mulher que me ajudou, ela e o marido dela. Outro anjo na vida, Outro anjo na vida. E aí, eu comecei, eu não sabia fazer nada, eu não tinha 17 anos, e ele falou para mim assim, meu tio, você vai me ajudar à noite no posto de gasolina?
Aí eu fui lá no posto de gasolina ajudar meu tio. Aí eu ajudava toda noite, trabalhava com ele, né? Até fazer 18 para poder arrumar emprego. O mais interessante nessa época, é muito interessante, porque eu fui trabalhar de graça lá, ganhava um centavo. Você ganhava um troquinho para limpar o vidro e tal, né? eu falava para meu tio assim, vamos limpar os vidros dos taxistas e tal. Ele falou, tudo... Tem um termo chamado, quando o cara é mão de vaca, chama assim, esse cara é pão duro, pô, esse cara é mão de vaca, né? É pescoço, é carne de pescoço, eles falavam, né? Ele não dava, falava, mas tudo bom, mas um dia quem sabe? E eu agradava os taxistas. E lá, rapaz, assim, trocava muito óleo, ali num posto de gasolina, lá no Cambuci. Trocava muito óleo. E eu comecei a escorrer os óleos que estavam lá, e falei assim, tio, por que não vende esse óleo? Eu falei, e dá para os taxistas, já que eles usam isso aí, óleo na gasolina, que são DKV, né? Motor de 2 tempos. E ele falou bem assim, mas o dono não vai permitir fazer isso. Eu vou falar com ele. No dia seguinte eu fui falar com ele, falei, olha, tem muito óleo que sobra nessas latas de óleo aí, eu posso escorrer, e se o senhor quiser, eu posso vender depois para o senhor, né? Mas se eu não importar, eu vendo para mim. E ele falou, você está trabalhando de graça, pode escorrer e ficar para você. E aí, cara, comecei a ganhar mais dinheiro com a venda de óleo para o taxista do que meu tio como guarda e tava lá, que era o frentista oficial do posto. Né? Comecei a ganhar mais dinheiro que ele. Então, meu primeiro empreendimento já foi esse com 17 anos. Com 17 anos aí. Mas dos 2 livros, um é religioso. O que te inspirou para o segundo livro? Antes de falar pelo segundo, o primeiro livro, que é a Memória do Jacu, então conta toda a minha história, né? Desde porque eu falei que eu tinha 17 anos, até os dias, praticamente os dias de hoje. Aí, o que acontece? Eu servi uma missão de tempo integral na igreja. Vou falar para você, segura essa aí. Tá. Porque nós temos uma pauta aqui. Nós vamos falar de religião ainda. Então, mas o livro... Memória de Sião? A Memória de Sião veio por causa da religião. Tá. Por quê? Porque acontece? Eu escrevia semanalmente um texto religioso, né? Algumas histórias. Essa que você contou do rabo do porco, eu conto o rabo do peixe. Tá certo? Entendi. Que é parecido a mesma história, né? Então, eu fazia várias historinhas e fui acumulando elas. Acumulei e aí eu fui guardando. E aí, quando chegou a época agora que eu fazia essa Memória do Jacu, eu falei pro cara, tem esse aqui, ó. Eu queria incluir esse aqui no meu livro. Aí, quando ele olhou, eu falei, não, isso aqui é joia, rapaz. Isso é da outro livro. Você falou, não, aqui vamos fazer outro livro. E aí, tudo aquilo que eu escrevi durante 3 anos, ele escreveu um livro que é A Luz de Sião, que é um livro que só tem ali... são histórias de incentivo, espirituais para incentivo. Então, legal. Por isso surgiu esse livro. Bacana. Ô Zé, um hobby. Sei que cozinhar você gosta. Gosto muito. Que você falasse um pouquinho disso aí. Cara, eu sou um bom cozinheiro, tá? Não tenho medo de mulher para cozinhar para não. Eu sei fazer... Aliás, já cozinhamos juntos. Fizemos coisa junto. Fizemos coisa junto, é verdade. Então, inclusive, hoje eu quero deixar registrado aqui, vírgula, protesto, porque ele ficou de trazer uma especialidade familiar e ele não trouxe. É verdade. Tá? Tu vai ter que trazer na segunda oportunidade. Um repeteco. Certo. Então, uma coisa que eu faço muito bem é o tal de merengue, né? Esse é uma receita familiar. Eu tava esperando comer merengue. Tem até foto dele, mas você pode postar a foto dele pra você. Tá bom. Se relembrar. No próximo a gente tira a foto dele comendo. Sinceramente, você devia ter me cobrado, me lembrado, né? Apesar que eu tô meio... Hoje você tá meio inválido da coluna aqui, essa lazarenta. Então, mas daria pra fazer, que eu ia... É uma coisa leve, coisa leve. Então, meu merengue é famoso, cara. Eu sei, é receita de família. Já comi ele há 30 anos atrás. Já ensinei, e tem muita gente aí que... Não faz igual. Pizza, coxinha, pão, não minha filha, faz em casa, não faz igual. Se minha filha ver isso aí, a Cat, ia falar que ela superou o mestre. Mas mentira. Né? Tudo bem, como ele é filha, tudo bom. Eu tenho uma amiga querida, eu vou deixar, depois eu vou mandar esse áudio aqui, esse nosso podcast para ela ver, que é a Martins. Ela faz um doce, um pavê de chocolate. A minha mulher quis fazer, minha mãe quis fazer, minha sogra quis fazer. Sabe o que acontece? Nós vamos comer na casa dela. Porque não é igual. Só ela sabe fazer aquilo ali. Não é igual, tem segredo. Tem um segredo, eu não sei. Ela fala que não tem, mas tem. Não tem segredo. Tem cozinheiro, o merengue tem um segredo. O merengue você faz em 2 etapas, porque ele é só feito de calda de ovos, né? Só que o merengue, quando ele está assando a clara, é feito em banho-maria. E as pessoas têm mania de abrir o... aí murcha. Aí o que acontece? Entra ar, aí ele não fica bom, ele murcha. Tá. Então tem que olhar só pela luzinha assim e deixar ele até ficar queimadinho em cima. Então tem que conhecer o forno também. Conhecer o forno. Aí o cara vai lá, abre,
Mas não ficou, né? Não ficou tão bom, lógico. Com você certeza mexeu. você ficou olhando, você abre o forno e fica olhando. Ele não gosta que faz isso. Não, ele tem vergonha. cresce. O merengue tem vergonha que olha ele no seu processo. É mais tímido, né? Muito tímido, isso aí. Além do bom hobby aí, eu também sei que lá no sítio você tem uma coleção de carros. Como é que surgiu isso aí? Rapaz, a gente gosta de carro, né? Minhas filhas gostam de carro. Meu filho, o Kleber, ele tem loja de automóvel lá nos Estados Unidos, né? Eu tinha aqui também no Brasil, inclusive também. Com o mesmo nome de lá. Então, como isso tudo começou com o negócio de carro, né? Eu sempre gostei, mas aí, quando meu filho fez 18 anos, eu dei para ele um Escort conversível. Puxa vida, hein? Um Escort conversível. Carro do momento. Carro do momento naquela época, né? E aí ele vendeu o carro e começou a comprar e vender carro. Vendeu, aquele ali foi o ponto de partida. Pontapé para ele começar. E começou a vender carro aqui no Brasil. Mas aqui no Brasil é mais difícil as vidas, né? Então, já vai para mais de 10 anos, acho que dá quase 15, sei lá, mais ou menos isso. Aí ele foi para os Estados Unidos, né? As irmãs já estavam lá e foi para os Estados Unidos. E lá rodou, botou uma oficina de funilaria e pintura e tal, mas acabou vendendo o carro. Hoje ele tem lá... Tá no sangue, né? Tá no sangue. Então, hoje ele tem três lojas de automóvel lá em Salt Lake, fica em Sandy. Uma cidade perto de Salt Lake, de Utah, né? Lá em Sandy. E vendendo carro. Inclusive, seus netos trabalham lá, né? O meu neto, filho da Kelly, moleque de 18 anos. Moleque é bom, né? Moleque é Fabrício na veia. Eu vejo os vídeos, dele, né? Os stories que eles mandam aqui pro Brasil. Então, ele é fera aqui, o moleque. Ele gosta de trabalhar, né? Nasceu para... Do comércio. Do comércio. Que ótimo, né? Puxou a família Fabrício. Puxou o pai, o tio dele, né? Porque... E hoje você tá com quantos carros na coleção? Rapaz, acho que eu tenho 20 carros. Que legal. Tenho 20 carros. Legal. Tá lá na minha chácara, bonitinho, né? Coberto, num cantinho bem cuidadinho. Tem bastante carro lá, tem bastante. Assim como eu, não posso dizer essa fala, não, mas... Agora, a mais importante, desculpa te cortando. Pode falar. A mais importante nessa coleção de carros antigos é o 147. Marrom. Marronzinho, beijinho, né? 147, ele é bem pouco rodado. Porque não é o que você comprou de volta que era seu mesmo? Isso, eu ganhei ele na rifa. Você ganhou ele na rifa, vendeu porque precisou? Porque foi na formatura, né? Foi na formatura lá do curso técnico. Aí eu fiquei com... Aí quando a Cidinha ficou grávida da Cat, que ela teve o bebê em 78, ela foi para o hospital particular. Tá. Que tinha que fazer a cesárea e fazer a laqueadura. Eu não tinha grana e vendi o carro. Vendi para um amigo, né? Esse meu amigo morreu. Logo em seguida comprou o carro. Eu não sabia. E o carro ficou na garagem por muitos anos até fazer inventário. E eu achei o carro lá em São Bernardo. Sem querer, passando na rua, olhei, vi um carro, placa de venda, parei na hora. Meu. Aí quando eu vi, falei, eu não sabia que o carro era meu, né? Aí a pessoa falou, nossa, eu quero, tá procurando um carro desse aqui, né? E eu falei, eu tô pedindo 5 mil. Eu falei, cara, não quero nem saber o que você tá pedindo, eu vou comprar esse carro. Deixa eu ver o documento. Aí quando eu vi o documento, pô, aí a emoção... Aí chorou. Aí a emoção foi grande, né, pô? Tá lá meu nome no documento, né? Eu falei, pô, esse carro era meu, pô. Eu falei, eu vendi para um amigo, né? Eu falei, então, ele, assim que ele comprou esse carro, ele faleceu. Esse carro tá parado há muitos anos aqui. Nossa, que agora que bacana, né? A hora que liberou tudo, agora tô vendendo o carro, que era irmão do carro. Eu ia falar assim como você, mas a história é invertida, né? Você foi primeiro, né? Eu sei que você é rotariano, assim como eu sou. Sou rotariano. Só que Aliás, tem até um broche aqui do Rotary. Você tá até com o Paul Harris. Tô aqui aí, com o Paul né? Harris aqui. Você é fundador lá do Rotary Jaçanã, não é? Sou fundador do Rotary, sou um dos fundadores. Se tiver a oportunidade de um dia estar na pracinha do Jaçanã, então lá tem um marco rotário. Tá. E lá tá o nome dos fundadores. Eu tô lá. Que bacana, fazendo lá José Olímpio Fabrício. E continua fundador. Até hoje. Sou rotariano Quantas vezes presidente do clube? Fui 2 vezes já. Que bacana, legal. Você também teve uma passagem pela loja maçônica, né? Sim, eu sou maçom. Ainda ativo ou adormecido? Sou ativo. Ah, que ótimo. Qual que é a loja? Eu tô no Grande Oriente, né? Tá. Mas eu tô lá, por enquanto... Tem um amigo meu, programa de Aníbal de Freitas, Conheço muito ele bem, quer que eu vou para a loja dele, né? Ele me enche a minha paciência para ir para a loja dele lá, né? Entendi. Mas eu tô que é lá na Zona Norte mesmo. Na Zona Norte mesmo. Estou numa loja que fica lá ali na Barra Funda. Ah, que ótimo. Bacana. Mas tô ativo ainda. Apelido de infância. Sei que você teve o seu. Leto. Por que Leto? Bom, eu sou um cara muito... Diz a minha família que eu sou muito hiperativo, né? Até hoje que eu sou desse jeito. Então me chamava de Espoleta, porque Espoleta. Então virou um diminutivo. Aí virou diminutivo Leto. Por isso que deram esse nome de Leto, que veio aí da família.
significado da família na sua vida, Zé? A família é a coisa mais importante, né? Família é uma coisa eterna, uma coisa que você vai viver para sempre com eles. Não é, é uma coisa eterna, não tem como mudar. Família é coisa eterna. Coisa mais sagrada que um homem pode ter é a sua família, né? Seus filhos, concordo. seus netos. Então, são coisas eternas. Eternas, né? Embora ele não tenha, ainda bem que eu não tenho irmão, né? Que eu não tenho problema com o irmão, porque eu não tenho, né? Quem tem irmão tem problema. Tem uns que tem Tem grandes alguns que tem problemas. porque tem irmão. Eu não tenho irmão, então não tenho problema com Então ninguém. tá tranquilo, não tenho irmão. né? Menos mal. Olha na que sua coisa vida, boa, né? O valor de uma amizade na sua vida. Ah, né, não tem Fabrício? preço, né? Tem amigos que não tem preço, né, Alexandre? É. Não tem preço. Tem amigo, eu tenho um rapaz, um amigo, chama Marcos Rett, né? Até brinco muito com ele. Eu falo que ele, a gente fala, ele é meu namorado, né? A gente brinca muito. Esse é um cara, se eu ligar pra ele agora, falar, Marquinhos, estou aqui em Alphaville, tô ferrado, preciso de 100 mil. Ele fala pra mim assim, tô levando aí pra você. Esse é amigo mesmo. E amigas são poucos, sem conta. Eu tenho um ditado que diz que ao longo da vida sempre cabe numa palma de mão, né? Esse é amigo. Não passam disso, né? Se você precisar, ele tá lá. Pronto. Tá valendo, né? Tá valendo. Então deixa um abraço pra ele aqui, ó. Ó, Marquinhos Rett, você é meu namorado, não esqueça, hein? Essa é a sua câmera aqui, ó. Ali, né? Ô, Marquinhos Rett, você é meu... Fala que você é meu namorado, eu acredito que acho que é verdade. Namorado. Porque você lembra muito bem que quando nós estávamos lá no Ceará, dentro do avião, eu falei assim, ô, cara, troca de linguagem comigo aí, porque esse cara é meu namorado, pô. Nós temos um casinho. Você lembra disso? Quanto tempo de empresa, Zé? Pô, a Deseret é uma longa história. Você não lembra da fundação? Eu lembro. Eu lembro da fundação, mas eu vou te falar uma coisa. A Deseret, eu tive ela na minha cabeça desde 1990, desde 1990, na realidade. Mas ela abriu em 91. Ela abriu em 92. Dois, tem certeza? Em 90. Absoluta? Eu sei que a empresa é sua, mas... Eu vou explicar por que está em 92. Porque foi quando foi criado o CNPJ. Ah, tá bom. Mas nós criamos ela junto. Então, eu trabalhava na Tecnitel, né? Nessa época. E ali eu falei, pô, na realidade, eu tive uma inspiração muito grande religiosa. E que eu tive aquela inspiração assim, que eu devia trabalhar por conta própria, que eu deveria servir para o tempo integral pela igreja, né? Falei, poxa vida. Eu falei, mas o que eu vou fazer? Falei, pô, eu vou abrir um escritório. Aí eu resolvi botar um escritório contábil. Nessa época, que eu tomei decisão nessa época, seu irmão trabalhava comigo, né? Ele era molecão, tava lá, caça curta. Não é de caça curta. Caça curta é gozação. Mas era moleque novo, ele tinha 17 anos. 17 anos. E aí ele começou a trabalhar comigo ali, no RH, porque eu tomava conta da contabilidade, ele do RH. E aí eu contratei ele. Na realidade, ele veio para um anúncio de jornal. Anúncio de jornal. E tinha uma fila enorme naquela época. Estava muita gente desempregada, né? E ele foi o primeiro. Até hoje. Até hoje tem, né? Ele foi o primeiro a chegar. Ele foi o primeiro. E ele foi o primeiro e o Espírito falou assim, pode contar esse moleque aí. Rapaz, fiz todo mundo preencher a ficha, falei com cada pessoa. Sei lá, que desde que eu falei mais de 50. Aí chamei ele para trabalhar. Para uma nova entrevista. E aí eu falei, pode começar, cara. E assim começamos junto. E aí quando eu falei, vou botar um escritório contábil, e aí a gente já fazia a contabilidade da empresa, da Tecnitel, aí saía atrás para abrir o escritório. Peraí. Vírgula, não começou na lavanderia? Isso, agora eu chego lá. A segunda vírgula, não tinha uma irmã da igreja que o marido morreu e tinha um escritório na garagem, você pegou lá também, como é que é essa história aí? Essa é minha irmã, né? Então, mas antes disso, foi quando eu falei, vamos abrir o escritório. E aí, em 92... foi aonde eu comecei a abrir o escritório. Aí, chegando lá, essa casa morava minha mãe, você está falando na Rua Igarité. Exatamente, né? na Rua Igarité, exatamente. No fundo da casa, essa casa é minha, né? Essa casa é minha, que é uma história muito legal, que depois, se tiver um tempo, vou contar como é que comprei essa casa, que é muito interessante, porque eu paguei $3 mil naquela casa. Foi onde deu tem um pulo do gato aí, depois eu te conto o pulo do gato. Aí, o que aconteceu? Aí eu queria abrir o escritório, e ninguém nos ajudava. Aí encontrei o João Cruz, lá no CRC. E aí abri o escritório do CRC. João Cruz da Lima Santos, porque ele não gostava do DA e o DA dava um problema em todos os contratos. Isso aí mesmo. O João Cruz. Aí começamos a trabalhar. Aí falei, bom, o que eu ganho aqui, eu consigo pagar o teu salário, e aí vou deixar minha filha Kelly para te ajudar. Aí mudamos lá para a Rua Igarité, no fundo da casa dessa casa que morava minha mãe. No fundo, abri lá na lavanderia a Deseret. E assim começou. E assim começou a Deseret, lá com um computador, né? Com um computador, e eu ajudava só o final de semana.
Ajudava no final de semana. E assim nós começamos. E dali fomos para Guapira, da Guapira fomos para outro apartamento que eu tenho lá na Guapira, e ali começamos a... E depois para a sede que está até onde hoje. está até hoje, a sede está hoje. Foi assim que começamos a Deseret. Mas antes... Em 92 foi. Antes dessa etapa aí que você trabalhou na Tecnitel, você também atuou como contador lá nos tempos antigos, modelo antigo, né? Sim, guarda-livro, né? Guarda-livro. Tempo da gelatina. Fazia ficha trips e tal, né? E a gelatina, fazia gelatina. Passava, escorria, registrava, né? Botava no livro. Um verdadeiro guarda-livro. Agora, por que Deseret? Você escolheu esse nome? Deseret, ele significado, é um significado egípcio, né? Na realidade. Deseret quer dizer favos de mel. Né? Então, favos de mel, o que o mel faz? As abelhas fazem o mel e guardam no favos, né? Favos de mel. E então, Deseret quer dizer favos de mel numa língua egípcia bem antiga. Então, por isso que eu coloquei... Então, se armazena... O que o contador fala? Ele armazena informações, né? E tá lá, então, Deseret favos de mel. Ela armazena informações. Perfeito. Muito legal, né? E eu também tive uma passagem pela Deseret, eu comecei a minha vida profissional lá. Aí sim você estava de calça curta. Aí sim, porque eu comecei... Você não tinha 14 anos, eu acho. Não tinha. Menos de 14. Não tinha 14 anos. Comecei lá, datilografando Olerite, de uma empresa que vocês pegaram, chamada Transpostos. Foi assim que eu comecei lá, porque não tinha gente para datilografar Olerite. Foi assim que começou. E eu sei que como eu passei por lá, algumas pessoas passaram e permanecem lá ainda. Sim, tem lá. Eu queria ver aí um depoimento uma coisa importante, antes de falar sobre porque a gente está lá até hoje, desde que começou a Deseret, mas como é que a gente conseguiu clientes, né? Que é muito mais difícil. Abrir, nós abrimos, né? E aí eu falei, como é que eu vou conseguir cliente? Aí eu fui nos fornecedores da Tecnitel. Fui numa mecânica, né? Fui na mecânica do Luciano. E falei, Luciano, quem é seu contador? Eu falei, meu contador é o Drianinho, mas era o pai dele morreu. E Drianinho não gosta de contabilidade. E tem 20 clientes que ele falou, o pai dele falou assim, esses 20 são meus amigos, você só vai passar, você não manda eles embora, só passa para contador que realmente se aspirar confiança. E aí acabei o Luciano contando isso para mim, conheci o Adrianinho, fui falar com o Adrianinho, e aí o Adrianinho gostou da minha cara. Aí até uma coisa interessante, porque ninguém me chama de Zé Olímpio. Tudo é Fabrício. Né? E o Luciano é o único que me chamava de Zé Olímpio, né? Aí eu acertei com o Adriano, mas depois o Adriano sumiu, né? Aí eu falei assim, Luciano, o Adriano não falou mais nada, tal. Eu liguei para ele hoje e ele falou que já tem uma pessoa, sabe quem é? Ele falou, não, ele falou para mim que é você. Eu falei, não. E aí ele falou, então vou ligar para ele. Aí o Luciano ligou para ele. Ele falou, Adriano, você não disse que era do Zé Olímpio? Ele falou assim, e é dele. Ele falou, mas ele te ligou hoje, mas ligou um tal de Fabrício. Falei, é o mesmo cara, pô. O Zé Olímpio Fabrício é o cara. Por causa disso. Entendi. Ninguém chama de Zé Olímpio, chama de Fabrício. Aí ele confundiu. Né? Aí eu fiz o primeiro mês com ele. E eu falei, mas quanto você quer pela carteira? Ele falou, não, meu pai falou, o dia que eu encontrar um cara certo, é pra doar o que tem. Que ótimo. Deus mais uma vez ajudou, né? E desses 20, ainda tenho 2 clientes ainda. Você deve, que é o borracheiro. Souza Ribeiro. E a Casa de Carne Juriti. Também, o Mário da Casa de Carne Juriti. O Mário. Meu vizinho aqui de Alphaville. Isso, o Mário, né? Aí o Zé, como borracheiro, tava bem ruim. Falei, Zé, você não paga mais nada. O Zé eu faço de graça pra ele. E o... Eu fui mãe naquela borracharia. Assim. E o Mário, eu falei assim, Mário, você vai pagar 1/3 só. Só pra pagar as despesas. Então reduzir de um salário. Ele continua lá na Juriti? Continua no mesmo lugar. Que ótimo. Grande amigo, então, querido. Já tem mais de 30 anos a Deseret, esses 2 continuam. Estão lá há muito tempo, né? Então, dessa minha passagem, eu fiquei lá durante 12 anos. Isso. Depois também Deus, acho que me abençoou, junto com a Deseret, porque eu sou um fruto que caiu do pé e frutificou do próprio fruto. Porque foi uma filial que a Deseret abriu. Isso, e depois, aqui em Alphaville. É verdade. Aí depois nós fizemos uma transação comercial. Eu peguei essa filial. Isso. E tô com ela até hoje. Tá com ela até hoje. Só mudou o nome. Para SS Company. SS Company, então, legal. Então, aí, e eu sei que lá também permanecem até hoje funcionários leais. E eu acho que esse aqui é um bom momento para você falar deles e deixar um recado para eles aqui. A Elaine, ela tá com quase 30 anos comigo, né? Porque ela começou lá
criança, o primeiro emprego dela, né, a Elaine. Segundo? Ah, te peguei agora. A Elaine trabalhava num restaurante e você tirou ela de lá. É verdade. Eu não lembrava mais desse É verdade. Ela começou num restaurante e você falou, para que você não merece isso, vai trabalhar comigo. Vai trabalhar comigo. Então a Elaine foi para lá, né? E aí acabou estudando ciências contábeis, uma contadora formada, e hoje é um grande pilastro da Deseret, né? Diria que é o braço direito ou os dois braços? Ela é o braço direito. Eu posso dizer o seguinte, ó. Eu tenho 4 meninas lá, eu tenho bons funcionários, não posso falar mal deles, Perfeito. não. Então mantenho 4 que são os pilares, né? Como gerentes, né? Que são a Elaine, que é a contadora, né? Ela é o pilar da contabilidade. A Angélica Medeiros, que está lá está 17, 18 anos lá também, que ela é do parte fiscal, né? E a Thalita, que é da parte do RH. Uhum. E a Angélica Antunes, que é da parte jurídica, né? Maior dificuldade que você enfrentou sendo empresário até a data atual agora, 2024. O que você poderia dizer todo esse período que você passou aí? Me deu alguns... Alguns, né? Não muitos, né? Porque vida de contador não é fácil, mas eu queria ouvir aí uma ou duas dificuldades grandes que te balançou. Eu preciso contar que seu irmão faz parte desse início, né? Tudo bem. Do início até um determinado período, ele foi um excelente sócio, um rapaz de muito empenho na tua empresa. Ele é muito inteligente, ele depois começou a ter trabalhar, ele sabe trabalhar, isso é muito importante. Ele sabe, é conhecedor, é inteligente. Só que deu essa pisadinha. Mas tudo bem, mas foi bom. Então, ele achava que com a saída dele eu teria problema. Mas foi pelo contrário. Com a saída, eu só progredi. Então, é como eu e você somos homens de fé. Essa é a diferença. Né? A diferença é que as pessoas brilham porque pegam carona nas nossas bênçãos. Mas nós brilhamos sozinhos também, né? É isso aí. As pessoas não acreditam nisso. Mas nós acreditamos. É que nós temos luz própria. Entendeu? Nós acreditamos nisso. Acreditando na luz própria. Por causa da nossa luz própria, então, isso faz com que se anda. Na realidade, Alexandre, eu nunca planejei nada. As coisas só acontecem. Comigo também é assim. Só acontece. Às vezes eu estou numa grande dificuldade na minha mesa, porque eu não tenho sócio, né? Sim. Eu tenho um braço direito fantástico que está comigo há 25 anos. Mão, né? Ela tá aqui, que é minha mulher, ela tá nos ouvindo, né? Depois ela pega e às vezes eu falo assim para ela, Sueli, eu não sei o que fazer. Ela fala, tenha fé que Deus dá. E ó, no dia seguinte uma solução aparece. Sim, cara, é assim mesmo. A vida é assim, né? A vida é assim. E assim eu comecei, e assim continuou. Eu nunca tive dificuldade no escritório contábil. Nunca tive. Só falar para você, tenho dificuldade atualmente por causa da inadimplência. Uma inadimplência muito grande. Realmente, a inadimplência... Isso é um problema do nosso setor mesmo. Uma inadimplência grande. Mas também eu vou te contar o seguinte. Infelizmente, a política econômica do governo é muito ruim, né? E está afetando alguns empresários. Está afetando. Todos, né? Está afetando. Então, alguns... Contador é assim, né? Se eu tenho que pagar o meu empregado, eu vou pagar o contador? Não, ele é o último. Ou de um outro lado, né? Se eu não pago o imposto, eu não pago o fazedor de imposto. Né? Então, eu faço isso. Então, é simplesmente isso. Como foi a pandemia para você? Olha, não tive muita dificuldade na pandemia, não. Não? Não tive dificuldade. A gente se adaptou muito bem trabalhando em casa, né? Tá no home office? No home office, trabalhou muito bem. Mas eu sou a mulher que eu sou casado hoje, ela fala que eu sou muito controlador. Eu quero estar tudo nas minhas mãos. E eu vi que trabalhar home office não fica nas minhas mãos, né? Eu sofro do mesmo mal, tá? Não fica nas minhas mãos. Então, por não ficar nas minhas mãos, eu falei, eu vou acabar com o home office. Aí, 2021, né? Eu dei um checkmate. Ou vamos trabalhar... Ou volta, ou a gente troca. A gente troca e pronto. Tá certo? Eu não quero. E aí... Algum teve muita resistência. Uma única funcionária, porque ela é uma boa funcionária, ela tem o seu valor como um profissional, e ela tem 2 filhos autistas. Né? Ah, tá, Angélica. Então, essa é a única que eu permiti trabalhar em casa até hoje. Porque é uma exceção, né? É uma exceção. Ela vem uma ou 2 vezes por semana lá no escritório, o resto trabalha em casa, mas às vezes meia-noite, madrugada... É o que trabalha demais. Ela trabalha até mais em casa do que trabalha no escritório. Imagina. Né? Porque aí tem horário para cumprir, lá não tem horário, né? Então, ela é a única que está com home office. Do resto, eu tirei tudo. Eu sei que a idade é só um detalhe para você. 75 anos. Uma criança. Projetos para o futuro? Porque ainda essa pergunta ainda cabe a ti. O que você ainda pretende fazer ainda? De inventar moda? Como eu falei para você que eu não planejo, né? Então, só acontece... Tenho ideias de ir para o lado da construção agora, né? Tá, isso aí você fez a vida inteira. Mas eu compro imóvel.
mas eu nunca construí imóvel, né? Tá, você reformava ou arrumava para você arrumava mesmo? Para mim mesmo, então... Mas hoje eu resolvi, então tô com esses planos agora de construir e fazer pequenos estúdios lá para alugar. Essa é a ideia. Então logo vai surgir aí a Deseret... Construtora. Construtora Deseret. Construtora Deseret, essa é a minha ideia. Sucessão, fala um pouquinho do Henry. Antes de eu falar sobre sucessão, eu acho uma coisa muito importante, porque eu tive uma vida, né? Tive uma vida mesmo de 17 anos, no escritório contábil, uma coisa que eu guardei de segredo mesmo, eu estava com o Gesto nessa época, mas eu guardei segredo comigo, né? Porque nós estávamos os dois lá na Tecnitel, no Plano Collor. Sim. Plano Collor. E o Plano Collor, rapaz, foi uma coisa que eu ganhei muito dinheiro com o Collor, né? Eu tive a oportunidade de encontrar o Collor. Você já falou isso algumas vezes também. Eu encontrei com ele lá em Alagoas, a terra dele, numa pousada lá na Alagoas, né? Chamada Pousada do Sossego. Encontrei com ele lá. Falei, ele estava na piscina lá. Falei, cara, vim aqui te agradecer porque você me fez ganhar dinheiro. Ele falou, porque você sabia de alguma coisa? Eu falei, não, inspiração nas tuas palavras. Com uma bala vou matar todos. Falei, você vai pegar o dinheiro de todo mundo. O meu, você não pegou, não. Eu vendi a casa que eu construí com as minhas próprias mãos lá no Parque São Rafael, vendi meu carro, peguei meu fundo de garantia, fiz acerto na Tecnitel, peguei todo aquele dinheiro e guardei no colchão e fiquei esperando. A inflação é 80%. Né? Guardou em espécie? Guardei em espécie. Saquei todo o dinheiro, guardei no colchão, guardei em casa mesmo. Na realidade, guardei no cofre da Tecnitel. Guardei o dinheiro. E aí que veio, quando o Collor veio, deixou 50 pau na conta de cada pessoa. Todo mundo ficou desesperado aí, né? Muita gente se matou, que media a casa. O Overnight ganhava 80% ao mês, né? Ao dia. Lembra? Lembro. Era muito dinheiro. Era muita grana. Com uma casa, no outro mês, você comprava 3. Tá muito dinheiro, né? Aí, só que quando ele pegou o dinheiro todo aí, o que aconteceu com os caras? Ficaram a zero. Aí o nego se matou. Aí houve uma... acabou com tudo, né? E eu falei assim, agora é o momento de eu esperar, porque ele botou o dólar 1 por 1, né? Botou 1 por 1 quando ele fez isso. Troquei todo o meu dinheiro que eu tinha baixo do colchão por dólar. Comprei tudo em dólar. E fiquei com o dinheiro em dólar. Vou esperar. O dólar chegou a 5. Aí eu comecei a comprar imóvel. Essa casa... Da sua mãe? Da minha mãe, eu paguei $3 mil dela na época. Aquele apartamento onde tinha o escritório, eu comprei também naquela época. Nessa situação. Comprei tudo. Na rua, ali na Tucuruvi, tinha mais uma casinha, você só lembra dela. Lembro, você até alugou para aquele rapaz que fazia informática, esqueci o nome dele agora. Então, o que aconteceu? A Marja, que trabalhava com a gente, não, trabalhava no Tecnitel. Sim, eu conheci a Marja também. Então, morou lá. Tudo isso aí eu comprei com dinheiro de uma casa só. Então eu comprei vários imóveis em dólar, porque o dólar está muito baixo, muito desesperado para vender, e só fui comprando. Põe o teu microfone aqui. É legal, muito legal. Agora vamos falar um pouquinho de sucessão, a gente está caminhando para o final da nossa entrevista, né? Sim. Eu sei que lá tem o Henry, como é que fica essa história? O Henry é meu sucessor, espero que seja o meu sucessor, né? Porque o Henry mora comigo desde os 2 anos e 3 anos de idade, né? Eu lembro. Eu sou o pai dele, avô e mãe, tudo dele, né? Eu lembro de um episódio que você chegou nervoso na empresa. Eu falei, o que foi, Fabrício? Você falou, você acredita que eu bati no meu neto para ele comer pizza? Ele não comia. Não comia, né? Ele só voltou normal quando? Ele foi criado com sopa? Miojo, antes comia miojo. Uhum. Mas na verdade foi criado com sustagem e leite ninho e açúcar. Ele só comia aquela porcaria. Aí eu consegui introduzir o miojo para ele. Tá. Né? Aí começou a comer miojo. Aí o cara não comia, o cara era um problemão, né? Uhum. E aí só que... Quando que ele voltou a comer normal? Rapaz, já tinha seus 15 anos. Depois de umas chineladas boas, ele né? apanhou muito de mim, do pai dele, de várias pessoas, porque ele não comia. Eu não comia. Mas depois o cara... Agora tem que brigar com ele pra ele parar de comer, agora, né? Ele tá comendo tudo, né? Agora o cara adora... Japonês. Sushi é o prato. O negócio... Come todo dia, cara. Come todo dia essa porcaria. Essa molecada de hoje só quer meu filho também. Só come sushi. Come sushi. Todo dia. Nova geração. Então, na realidade, assim, né? ele é um herdeiro e ele não vai ganhar deitado. Ele é sucessor mesmo. Ele trabalha bem. Toda vez que eu fui lá te visitar, ele tava na mesa dele. Ele tá na mesa, ele vai lá, ele é interessado, ele conhece, ele tá muito bem com isso. Legal. Ele não vai ganhar dinheiro deitado na cama, não. Né? Mas ele é sucessor mesmo. Legal. Tô ouvindo aí uns boatos aí, Isa, que a tecnologia, inteligência artificial vai acabar com a contabilidade. O que você tem a dizer disso aí? Rapaz, ainda bem que eu tenho 75 anos, já não tô mais trabalhando. Você não vai viver isso. Eu não sou homem do mouse, sabe? Sou homem, sou guarda-livro, né? Como diz, sou homem da gelatina, né? Ainda da máquina de escrever, né? Mas escrever. Mas eu acho que não acaba com a contabilidade, porque o nosso sistema
contábil nossa, aqui no nosso país, o sistema econômico, lembra de impostos? A legislação, a burocracia. A burocracia é muito grande, né? Então, até pode diminuir com software de tecnologia, mas sempre precisa do homem, né? Sempre precisa do homem. Vai precisar, né? Pode diminuir. Eu até torço que diminui, né? Porque assim, até mais desempregado, né? O Lula tá aí para dar emprego para todo mundo. Não é bem assim, não. Não é. Como eu nunca fui de partido e nunca dependi do governo, eu continuo trabalhando como se eles não estivessem lá. Que nem existisse, né? Agora, pra gente fechar aqui a nossa entrevista, nós somos um programa voltado a impulsionar negócios. Sim. Então eu queria que você deixasse uma mensagem da sua história de vida, do seu momento, de tudo que você passou para os nossos prósperos empreendedores, para eles se inspirarem em você e continuarem buscando aí trabalhar por conta, empreendendo, que eu acho que esse é o caminho que esse país precisa. Sem dúvida. Então eu queria ouvir a sua mensagem aí para os nossos amigos internautas. Olha só, eu tenho assim nato de mim de ser empresário, né? Tá. Já é nato, nasceu dentro de mim, que eu fui empresário com 17 anos juntando óleo, né? Mas você imagina. E aí depois que eu me formei contábil, né? Me formei como contabilista na realidade, né? E aí eu comecei com o meu próprio escritório, hoje em dia torna-se um pouco mais difícil para o cara que está começando, porque tá mais para a juventude do que para nós que já estamos numa certa idade como eu. Mas para quem está começando hoje, eu acho que ele tem que partir para a tecnologia. Então, o empresário contábil que não tiver uma boa tecnologia no seu escritório é um cara falido. Esse vai morrer. Esse vai acabar com o trabalho para ele, porque ele continua lá para trás. Então, a tecnologia é a coisa importante e nós temos que estar bem informado, né? Por isso que eu trabalho com jovem, não trabalho com velho, porque velho não sabe bosta nenhuma. Então, veja bem o seguinte. Isso é muito importante para o progresso. Temos que estar bem, tem que ter uma boa tecnologia, tem que ter uma boa formação. E você precisa fazer com que a tua empresa... Uma coisa importante que a empresa tem. A empresa não pode depender de você. Se a empresa depende de você, você é um fracassado, né? A empresa não pode... Você tem que preparar pessoas que tocam a tua empresa sem você estar lá. Eu, por exemplo, tenho a minha empresa lá, meu escritório de contábil, já, como você tem conhecimento, há mais de 30 anos. Eu posso viajar, sair com meus 4 pilares. Quando o R5 toca aquilo sem minha presença. Não precisa de mim, né? Não precisa de mim. Com certeza, o empresário que ele... Então, bons aliados, apoio na tecnologia e preparar a sua empresa para que ela não gire em torno de você. Não, exatamente, você está um fracassado. Ótimo. Não é um fracassado, não pode ter. Então, Zé... Agradeço muito suas palavras. Eu que te agradeço por estar aqui, pô. Agradeço muito. E vocês, meus amigos, empresários, empresárias, espero que essa história inspiradora aqui de amizade de 31 anos, de altos e baixos daqui da nossa profissão contábil, as histórias de sucesso aqui que o José Olímpio Fabrício compartilhou com todos vocês, uma parte dela eu participei também, espero que seja de grande valia para todos vocês. Foi teu professor, né? Foi meu professor, né? Conheci aqui o lado profissional, o lado religioso, muitas coisas que eu trago no coração até hoje, e eu espero que pessoas boas, assim como ele apareceu na minha vida, apareçam em todos vocês. Continue curtindo o nosso canal, deixe lá o seu joinha e eu espero todos vocês no nosso próximo vídeo. Um grande abraço a todos.